quanto mais eu me envolvo com pessoas que têm resultados, e resultados não só em grana, né? Resultados de mudar a vida, empreendedores que realmente, né, movem a economia, mais a gente vê que esses caras são os que mais trabalham. Por que, Deus, eu passar por tudo isso aqui e nada tá dando certo? O que tá acontecendo? Aí eu logo, cara, o problema sou eu. Eu fui pro gás, não deu certo, quebrou. Eu voltei pra gráfica, a gráfica quebrou. Fui pro táxi, quebrou o táxi. Aí fui pro Uber, não tá dando dinheiro. Só conseguia pagar as contas e mais nada. E aquele sonho ainda dentro de mim, de empreender. Que pedir mal e não receber é quando a gente pensa só em si mesmo. Sim. Agora, quando nós somos só um canal de bênção, porque se vocês, e isso tem acontecido, graças a Deus, vocês têm empreendido, a bênção não é só sobre vocês e a família de vocês, é sobre várias pessoas que estão no canal do rio, né? Vocês não estão colocando um dique para conter a água, vocês estão deixando a água transbordar e correr através de vocês para abençoar outras pessoas. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso BelieveCast. O BelieveCast é o podcast da ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral, que é presidida pelo nosso pastor sênior, pastor Carlos Eduardo Neres Lourenço. Hoje nós estamos iniciando uma série de podcasts, onde nós vamos refletir a respeito de algumas áreas da vida, né? A relação da fé com a vida familiar, fé e empreendedorismo, fé e profissão, enfim, vários e vários momentos aqui para que nós possamos crescer, pensar e refletir. E para conversar hoje sobre fé e empreendedorismo, eu tenho aqui meu amigo Milton Tanan e o Everton Rubira. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é uma honra estar aqui. Maravilha. Vamos juntos aí, né? Muito bom. É um prazer sempre estar aqui participando junto. Benção, gente. Como eu disse, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre a relação da fé e empreendedorismo, né? Por que conversar sobre esse assunto? Porque para algumas pessoas parece que se envolver nesse empreendimento, ter empresa, né, ganhar dinheiro, enfim, parece uma coisa meio estranha à realidade da fé, né? E eu quero trazer vocês aqui para a gente poder conversar juntos sobre isso, mas eu quero pensar um pouquinho sobre a trajetória de vocês, né? De onde vieram e como que foi essa jornada de vocês até chegar aonde vocês estão, tá? Vale a pena dizer que o Milton e o Everton são empresários que empreendem na área do ramo de embalagens, né? Mas conta para nós um pouquinho da história de vocês, por gentileza. Vamos lá. Você começa ou eu começo? Milton começa. Eu, Milton. É o nosso cabeça, né? Literalmente. Manda um abraço. Então, Milton, né? Prazer estar aqui mais uma vez. É uma honra estar falando um pouco da nossa trajetória e o que trouxe a gente até aqui, né? Ainda a gente tem muita caminhada pela frente, mas já temos alguma coisa para compartilhar e espero que com a nossa história a gente inspire outras pessoas, assim como eu fui inspirado por outras pessoas também. Eu sou de São Paulo, né? Então... nasci ali na periferia de São Paulo, na Zona Leste. E desde os 15 anos eu comecei a empreender. Então, desde os 15? Desde os 15 anos. Eu sempre tive em casa o básico. Graças a Deus nunca faltou o básico. Mas a partir do básico eu tinha que me virar. Então, se eu comecei a namorar, então tem que pagar a esfirra pra namorada. Então, eu tinha pedir dinheiro pro pai, né, pra pagar a saída com a namorada, não dá, né? E aí eu comecei a trabalhar com meu irmão, ali na região do Brás, vendendo refrigerante, Coca-Cola, Fanta, enfim, já tô fazendo propaganda aí, né? E ali eu tive o gosto, porque empreender é vendas, né? Então eu tive o gosto da venda, de você comprar algo, colocar uma margem e sair ali na rua e vender e trazer algum recurso. Então, aí, a partir daí eu vendi várias coisas ali na região do Brás, trabalhei 10 anos ali, refrigerante, já trabalhei com confecção também, já trabalhei olhando o carro ali, aquele flanelinha que fica, ô tio, deixa eu olhar seu carro. Dá uma moeda desses. Aqui chama de periquita, aqui em Curitiba, né? Lá trabalhei vendendo Zona Azul, né, que é o nome do cartãozinho lá de estacionamento. E aí, depois aos 25 anos, já estava casado. Essa vida de ambulante, de camelô, oscila muito, é uma vida bem difícil. E aí nasceu a Rebeca, minha primeira filha, já estava casado, tinha 25 anos. E a partir daí eu comecei a ver as coisas um pouco diferente. Comecei a estudar ali no Senai, em São Paulo. Aí eu entrei nesse mundo do plástico, né? E, enfim, entrei nessa área... Primeiro na parte técnica, entrei numa empresa de pigmento para plástico, que é a Color Fix.
Ali eu aprendi bastante essa parte técnica, mas eu já tinha tido contato, né, com a venda, com empreender. E aí saí dessa empresa, entrei na Darnell, até hoje estou como representante lá também. E aí é onde eu me desenvolvi mais e chegamos até aqui. Então hoje a gente está como representante. A gente tem algumas empresas também, né, na área de logística. E é isso, né? Então hoje a gente está aqui. É um pouco da nossa história, resumindo, né? Legal. Teremos mais pra frente a gente... Deixa eu só perguntar aqui uma coisa interessante, né? Você começa a ter essa percepção de empreender com os 15 anos, né? Tá envolvido ali com vendas, enfim. Tem alguém que te estimula isso? Ou que se torna uma referência pra você nesse momento? Naquele momento não tinha muito acesso à internet ainda, era o que a gente tinha ali, né? O que me chamava a atenção muito era, primeiro no meu convívio, meu irmão, que é o Mauro, que ele sempre foi dessa pegada de ir pra rua, de vender, o meu primo também. E eu comecei com eles isso. Mas o que me chamava muita atenção, eu lembro assim, quando eu assistia a TV, é que aparecia o que a pessoa fazia ali, né? Ali embaixo. Então a pessoa dava uma entrevista, o que ela fazia. Aí eu achava isso interessante, né? Eu coloquei, eu quero empreender, eu quero quero ser diferente dessa realidade que eu tenho aqui. Então isso que também me chamou a atenção, né? Legal. E na tua experiência, Everton? Fica a dica aí com o pessoal da técnica aí, colocar então aqui Milton Isso. Eu acho que já foi bem direto. Já pra conseguir, de repente. Pode colocar Milton Head, que é cabeça em inglês, né? A minha jornada também foi cheia de fases, né? Eu também comecei cedo a trabalhar, com 11 anos. Comecei a trabalhar com a mesma ideia de conseguir as coisas. O pai, quando nós pequenos, a dificuldade que nós tínhamos, o pai trabalhou sempre bastante, a mãe sempre trabalhando fora. E uma realidade muito dura, né? E uma vez eu pedi alguma coisa para ele e realmente ele não tinha condição de me dar aquilo naquele momento. Ele disse, se você não correr e não for para cima para tentar conseguir o que você quer, o pai não vai poder te dar tudo o que você quer, que você precisa. Então, baseado nisso aí, com 11 anos de idade, eu decidi que eu precisava trabalhar e ter meu dinheiro. Então, com 11 anos eu saio e vou trabalhar no Lavacar, aqui na nossa cidade. De lá, trabalhei bastante, duro. Aprendi a dirigir nesse Lavacar. Aprendi a gostar de caminhão nesse Lavacar. Aprendi a dirigir caminhão nesse Lavacar. Tá explicado. Você gosta de caminhão? Gosto bastante. Então, começou. Por onde tudo começou, né? Hoje nós temos, junto com o Milton e mais o Milani, que é um dos nossos sócios aí também, essa parte logística. A gente tem uma empresa também de logística, baseado bastante nisso também. A gente entende algumas coisas baseado nisso. Então, eu fui atrás cedo. E, de repente, quando eu via o patrão na época, com aquele sempre com um maço de dinheiro, e eu olhava assim, meu Deus, isso aqui dá muito dinheiro. Eu preciso eu preciso empreender também nessa área aqui. Nem sabia o que era empreender, né? Então, só sabia que ele tinha bastante dinheiro. Isso aqui dá bastante dinheiro. Porém, não via as contas que ele fazia no secreto pra ver se realmente, né? Hoje era tudo dele, tinha que pagar. Hoje eu paro e penso, nossa, que mentira, né? Não é bem assim, né? Não era dele. Não era dele, né? Tinha que pagar todo mundo ainda. Então aquilo ali me trouxe assim, cara, puxa, olha, o rapaz ganha bastante dinheiro, né? E eu acho que eu preciso também empreender pra conseguir também. E passou-se os dias, eu comecei e fui convidado a trabalhar numa gráfica. Fui pro ramo gráfico, com 12 anos, um ano depois. E lá fiquei por mais 12 anos trabalhando e sempre com essa ideia, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter... Porque eu sonho com isso, eu sonho com aquilo. E sempre quando, na nossa época, né, muito diferente do que é hoje, a gente recebia muitas palavras de que você não vai ser ninguém. Dependendo da sua amizade que você vai ser bandido, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E eu sempre dentro do meu coração, eu não aceito isso pra mim. Eu vou ser alguém, eu vou fazer, eu vou mudar minha vida, eu vou mudar a vida da minha família. E baseado nisso, com 18 anos, assim, mesmo trabalhando na gráfica ainda, adquiriu aquele primeiro Lavacar que eu sonhava aí, aquilo vai dar dinheiro. E fui. Conseguimos o Lavacar. Depois do Lavacar, eu fui mexer com outras coisas, troquei o Lavacar em um terreno e foi subindo. Aí depois comecei a empreender no ramo de gás, vendendo gás aqui na cidade também, distribuindo gás. Fui até quebrar. Quebrei e voltei a trabalhar em gráfica. Por 4 vezes eu voltei para gráfica, que é onde era a profissão que eu tinha
Lá no começo, onde eu aprendi, eu era bom. E até hoje, acho que eu sou bom no ramo gráfico. Então, voltei novamente para gráfica e fui aprendendo. Aí, acabou-se as notas fiscais, na época, foi tirado notas fiscais, a gráfica parou de render dinheiro. Não dava tanto dinheiro como antigamente. Aí, tive que achar uma outra coisa para fazer. Beleza, saí de lá, acabei perdendo tudo, né? Eu tive uma separação nesse caminho, acabei tendo que desfazer de muitas coisas. E aprendi novamente de como ter que começar do zero novamente. E comecei e fui pro táxi. Aí, trabalhando no táxi, comecei, poxa, eu preciso construir, eu preciso fazer, preciso ter uma minha casa. E através do táxi eu comecei a construir. Aí eu, poxa, táxi é um negócio que vai me dar dinheiro, legal. Veio o Uber, quebrou o táxi. Aí eu, poxa, eu tava na gráfica, né? Tiraram a nota fiscal, quebrou a gráfica. Eu vim pro táxi, o táxi, meu Deus, todo mundo ganhou muito dinheiro com táxi, mesmo trabalhando para um terceiro. Aí veio o Uber, quebrou o táxi. Vou ter que ir pro Uber. Fui pro Uber. Foi pro Uber. Cheguei no Uber. Quebrou o Uber, não. Não quebrou o Uber, mas chegou tanta gente que já não dava tanto dinheiro. Saturou o mercado. Aí eu logo, cara, o problema sou eu. Eu fui pro gás, não deu certo, quebrou. Eu voltei pra gráfica, a gráfica quebrou. Fui pro táxi, quebrou o táxi. E aí fui pro Uber, não tá dando dinheiro. Só conseguia pagar as contas e mais nada. E aquele sonho ainda dentro de mim, de empreender. Aí nisso vem a pandemia. Um pouco tempo depois vem a pandemia. E com a pandemia, eu entendi que eu precisava melhorar o meu entendimento sobre gestão, sobre tudo. Então eu precisava buscar um curso, alguma coisa para entender. E fui cursar administração. E nesse curso, aprove Deus, que a gente aprendeu bastante coisa ali. Ainda estou aprendendo, tem muitas coisas ainda que eu peço ajuda para o Milton, peço ajuda para outros gestores, me ajuda a entender isso aqui. E estou aprendendo, né? Isso daí foi há 6 anos atrás. Aí veio a pandemia. Nos primeiros meses de curso veio a pandemia. Aí, aprove Deus, eu e o Milton trabalhamos juntos no Summit. Ele numa coordenação e eu abaixo dele ali. E o Milton comentou um dia assim, cara, como você é proativo, cara, que da hora. O dia que eu tiver uma oportunidade na empresa que eu tô, vou te ajudar. Eu, eita, Milton, é eu. Como assim? É eu, chama eu. Aí passou-se os dias, né, o Milton me liga. Seguinte, tem uma empresa tal, tá precisando de alguém para cuidar dessa parte logística lá e tal. É um desafio, estamos dentro de uma pandemia, as coisas estão apertadas e precisamos... Aí, porque ele já tinha, né, os clientes da representação. E aí eu fui. Essa pessoa tinha procurado ele para saber se ele conhecia alguém que trabalhasse com isso. E fui eu, para ganhar lá um salário um pouco menor do que eu estava na época. E fui. E começamos lá e trabalhamos bastante, acho que 1 ano e pouco lá. Aí, de repente, deu um estalo na nossa mente de, poxa, a gente precisava, né, desenvolver, crescer. Como vamos crescer? E eu acho que eu falei pro Milton, só vai acontecer quando a gente abrir a nossa. Ele, sério? Sério. Então, me dá 2 meses aí pra gente pensar como desenvolver isso tudo. Aí, beleza, vamos dar 2 meses. Deu 1 semana. Deu um desentendimento meu com a dona da empresa e liguei pro Milton, o negócio é o seguinte, não é 2 meses, acabou não. tudo, 2 meses não, é 1 semana. Mas cara, eu te falei 2 meses, deu Milton, é agora, bora? Aí ele diz, não, faz o seguinte, passa aqui em casa quando você estiver saindo aí. Saí de lá e passamos, sentamos na cama da Rebeca, que é a filha do Milton, e lá nasceu, né, os nossos sonhos, colocamos os nossos sonhos ali em pauta e aí a gente começou a empreender em algumas coisas, comecei a ajudar ele. Atender os clientes que ele já atendia pela representada e fomos crescendo e graças a Deus hoje, né? E baseado nisso tudo, até o pastor citou antes aqui em off, sobre por que de repente, eu indaguei Deus por muitas vezes. Por que, Deus, eu passar por tudo isso aqui e nada tá dando certo? O que tá acontecendo? E eu orava a Deus assim, na minha simplicidade, perguntando a Deus, por quê? E hoje eu consigo observar. No começo da nossa empresa dependia muito da minha parte operacional. Eu dependia muito de saber sobre rota, de saber sobre como fazer uma logística. E todas essas áreas que eu passei, tinha um pouquinho de cada coisa que hoje eu utilizo demais. Então os processos, uma formação. A universidade não me deu isso, não trouxe isso para mim. Então, baseado em tudo que eu passei nesses anos de bater cabeça,
eu consigo desenvolver hoje dentro da nossa empresa. Então, hoje tem acontecido muitas coisas na parte operacional por conta de algo que eu aprendi lá. Poxa, eu conheço essa cidade de cabo a rabo. Eu conheço esse estado todo. Eu rodei por todo esse estado. Então, eu conheço tudo. Então, isso veio a somar e eu começo a olhar os planos de Deus. Hoje faz muito sentido. Poxa, Deus me fez passar por isso aqui para que hoje eu tivesse casca, que hoje eu tivesse e estar aqui e saber o que fazer. Que legal. Aí é só a questão da rota, ele tem um GPS na cabeça dele mesmo. Então, e Deus une propósito, né? Porque assim, ele sabe, hoje localização eu sou péssimo. Então eu falo... E dá um GPS logo que Aí às vezes eu falo, mano, dá pra fazer uma entrega em Ponta Grossa e no mesmo dia em Campo Mourão? Uma vez em Foz do Iguaçu. Esse dia ele falou, pô, já que a gente tá indo pra Ponta Grossa, faz o seguinte, coloca Paranaguá já pra levar junto. Deu? Milton. É um extremo horror nele. Sério? Mano. Tinha que era no meio do caminho. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Mas vezes assim ele prometeu pro cliente e a gente deu um jeito. Tem que cumprir. É legal essa palavra do Everton, porque o que alguns vão chamar de frustração, Deus está chamando de formação. Legal. Né? Preparando todo o trajeto ali, né? E algumas pessoas às vezes até param no meio do caminho mesmo, frustradas, e dizem, não é pra mim, né? Mas na realidade Deus tá só trabalhando ali. Ou só acontece comigo, né? Acontece comigo. Ou comigo nunca vai dar certo, só acontece com o outro. Mas não é assim. E não estamos isentos de questionar Deus. De levar Deus, poxa, por que comigo, né? Então hoje eu vejo a nossa empreender não é um salto no escuro. Sempre teve muita direção de Deus. Então Deus ia direcionando, as coisas iam acontecendo e estamos chegando aqui porque Ele tem cuidado, Ele tem zelado e é Ele que abriu. Isso é muito bom. Muito bom mesmo. Sobre isso, né? Você diz algo? Não, interessante que a gente sempre... a gente até faz, né, das empresas que a gente empreende, a gente definiu que a gente é uma empresa cristã mesmo. A gente tem valores cristãos e sempre quando a gente está diante de dificuldades, mas também de conquistas, né? A gente coloca Deus e, Senhor, essa empresa ou esse negócio é seu, a gente é mordomo, né? Eu vou aproveitar essa fala pra gente entrar dentro já de algumas questões aqui. Quem sabe você tá se perguntando, mas por que tratar esse assunto num podcast? Nós temos o Believecast para nós conversarmos também a respeito de assuntos relacionados à fé e à vida, né? Se você já observou, a sigla da nossa igreja é a ADCMI, Assembleia de Deus Colombo Missão Integral. Como nosso pastor sempre ousa dizer, é o evangelho todo no mundo todo para todas as pessoas. Então a gente precisa enxergar para fora das nossas portas, entender que missão, como nós vamos falar aqui, é algo que é feito não somente dentro da igreja, mas principalmente do lado de fora. Então pensar sobre fé e empreendedorismo tem tudo a ver com aquilo que Deus projetou para a missão da igreja, só para esclarecer alguma dificuldade. Você falou sobre essa questão de ser uma empresa que trabalha debaixo de valores cristãos. E até você compartilhou um dia comigo de ter uma mudança de uma empresa que está pensando de uma maneira separada da fé para algo que hoje pode ser chamado até de uma empresa confessional, como você já colocou. Como é que foi essa mudança? Né? Quando que surge? Sempre teve isso na mente ou surgiu em algum momento? Partilha para nós aí, Milton. A gente é da cultura da Assembleia de Deus, né? Então... uma cultura que antigos, né, que não dava para misturar fé e trabalho, vida secular, vida porque as pessoas que enriquecem, pelo menos eu tive muito isso, né, que enfim não são de Deus ou que o rico não vai entrar no céu, uma coisa relacionada a isso. Mas eu entendi isso há pouco tempo. Então fui num evento, inclusive foi ali na PIB ali que teve um evento de empreendedorismo. E a pessoa que foi palestrar lá era para falar só sobre a parte dela, a parte técnica. Mas ela só pregou. Ela só falou de Jesus. E aquilo me chamou a atenção e virou mesmo a chavinha assim. E eu entendi que não, que é completo, é integral, né? A gente é igreja em todos os lugares, na empresa, no nosso trabalho, o pastor Carlos comenta muito isso também, né? É o local onde a gente pode ser Jesus mesmo, né? Onde a gente pode transmitir Jesus, porque na igreja é um pouco mais fácil. A gente tá entre irmãos, enfim, tá todo mundo ali, né, na mesma... Mas na empresa, quando você tá diante de uma situação ou de uma decisão, é aí que você vai mostrar se você realmente
é cristão, acredita em Jesus e tem ele como Senhor da sua vida ou não. Então isso mudou há pouco tempo. E depois eu comecei a participar ali também do C12, né, que é um grupo de empresários cristãos que tem essa finalidade de levar Jesus através dos negócios na empresa. E mudou mesmo. Então mudou a chavinha ali. Eu entendi que, pelo menos para nós, né, confessamos a nossa fé, não existe secular e trabalho, independente se é empreendedor ou não, se a pessoa trabalha também como funcionário e ela tem que, isso é bíblico, né? Honrar o seu patrão e fazer para ele como se estivesse fazendo para Deus. E a recompensa vem dele. E da mesma forma, quem empreende tem que honrar os seus funcionários, os fornecedores. E nas negociações tem que ser justo. Então, a gente... Não que a gente não fazia isso, né? Mas a gente entendeu que não existe separação, né? E hoje a gente é uma empresa que tem nos nossos valores lá, né? Tem os valores cristãos, né? E é baseado... então nossa empresa só trabalha pessoas cristãs? Não. São coisas diferentes. As pessoas que trabalham com a gente sabem que a gente tem esses valores, mas não necessariamente elas precisam ter a mesma fé, mas é uma empresa confessional. Legal. E é interessante observar que não é por ser confessional que a empresa se torna uma igreja, né? Mas são pessoas cristãs, discípulos de Jesus, que estão empreendendo para a glória de Deus, né? E entendendo que o empreendedorismo é uma missão, né? De poder alcançar pessoas e abençoar pessoas, né? Sim. Só estão empreendendo, tem gente sendo abençoada, né? Emprego e tudo mais está surgindo através disso. E é isso. Então é uma linha, né? Porque a gente pode... então ele é cristão, eu vou ser mandado embora, Não, porque a empresa precisa dar lucro. Para a gente abençoar pessoas, não existe uma empresa que não dá lucro, ela quebra. Então, deixa assim. E para a empresa dar lucro, as pessoas precisam fazer o que elas são contratadas para fazer. Então, a gente tem valores cristãos e por isso também as pessoas têm que entregar, né? Senão, não tem como, né? Até porque o evangelho propõe isso, né? Sim. Temos que buscar, né? De repente, dentro disso, buscar a riqueza ou buscar... É perigoso quando ele se torna o fim e não o meio, pelo que Deus... Porque não é errado nós buscarmos crescer, mas quando a gente usa ou utiliza disso apenas para benefício próprio, pode ser que não seja legal para nós como cristãos. Agora, quando a gente coloca isso como uma forma de abençoar pessoas, como é o nosso pensamento, é o nosso ideal, é ajudar pessoas... tanto é que a gente tem diversos, dentro da nossa empresa, diversas pessoas que a gente olha e, cara, tenho vontade de te ajudar, vou fazer força e a gente vai se ajudando, vai conseguindo, e Deus parece que vai derramando cada vez mais sobre nós, e a gente, apenas quando tá cheio, vai transbordando, vai derramando entre outras pessoas, vai ajudando mais pessoas. Então, quando a gente tem um coração disposto a ajudar, tem na nossa visão como empreendedor, ajudar pessoas e não só visar os lucros, tem de ter o lucro sim, como o Milton trouxe, Deus olha de forma diferente. Eu fui impactado com uma palavra lá atrás, de que enquanto você está cuidando das minhas coisas, eu me encarrego de cuidar das suas coisas. Enquanto você está cuidando. E o que é o bem mais importante para Deus hoje? São as almas. É tão importante que Deus deu o próprio Filho para morrer. Sim. Se de repente a gente está cuidando e ajudando pessoas, que são as almas que Jesus se entregou por elas, logo o Senhor está cuidando das nossas coisas. Então a gente se vê, as bênçãos que Deus vem derramando sobre as nossas vidas, é muito impacto disso, porque a gente tem tentado ajudar um maior número de pessoas possíveis. Então, enquanto você cuida das minhas coisas, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, a palavra de Deus nos traz. Então nós vemos muito isso, vivemos muito isso. Muito bom. E vale acrescentar também, porque mesmo no ambiente eclesiástico, nós só podemos ajudar quem quer ajuda. Então, assim, como é que a gente se propõe, né? A gente pastoreia, a gente lidera pessoas, a gente está auxiliando, está cuidando delas. Mas é impossível ajudar quem não quer ajuda, né? E na empresa, de certa forma, é da mesma maneira, né? Tem uma pessoa que está numa determinada função e eu quero ajudá-la, mas ela também precisa querer ajuda. E querer ajuda é se dispor a se envolver o máximo possível, fazer o melhor que ela pode, né? Naquele sentido ali. Então, assim, não tem nem como separar necessariamente uma coisa ou outra. Mas vocês tocaram num assunto aqui que eu acho que é um ponto importante. É pecado um cristão enriquecer? Se vocês me ajudam nessa questão, porque eu acho que tem gente que está dizendo assim, não, ter dinheiro, até o Milton citou aqui, né, que às vezes um imaginário na mentalidade
de alguns tempos, né, e dentro de algumas culturas evangélicas, é que dinheiro e fé não se misturam, né? Mas será que é exatamente isso? Eu não sei ainda que eu não tenho dinheiro, né? Então a gente vai marcar um próximo. Mas assim, a gente ouviu isso, né? Que o dinheiro é o mal, né? Mas não, o dinheiro é um meio para quem quer fazer o mal e para quem quer fazer o bem também. Se ele, isso é uma ferramenta, né? Ele, como que eu posso dizer? Alavanca, né? As duas condições. Então, se a pessoa ela tem o caráter de Jesus e ela se propõe a ajudar o próximo, quando ela tem recursos, isso vai ser exponencial, ela vai conseguir ajudar mais pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Então, eu acredito que você faz o amor a ele, né? Então, ele é um meio que Deus nos deu, é um meio de troca, essa é a definição de dinheiro, né? Pra gente ajudar pessoas, né? Aí tem pessoas que usam isso pra coisas ruins. Então, não, o dinheiro em si ele não é, né? O problema. O problema é o que a gente faz com ele. E qual que é o nosso sentimento em relação a ele, como que a gente enxerga ele. Legal. Até 1 Timóteo 6:10, né? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, né? Não é que o dinheiro em si, né? Tiram a palavra amor, né? E o amor é colocar o dinheiro como se fosse a coisa mais importante, até o próprio Deus, né? Eu não sei se ele pode responder melhor, que ele já é, aí ele já é, né? Então. Nós estamos falando de dinheiro mesmo de vontade. Ou daquele maço que eu vi na... Maço. Mas se o dinheiro for usado para abençoar pessoas, para abençoar o reino, para investir e glorificar a Deus, não é errado. Não vejo como errado. Até o pastor sempre ministra sobre as nossas vidas de que a gente precisa ocupar todos os espaços dentro da nossa sociedade, dentro da nossa cidade. Todos os espaços, quando diz todos os espaços, os grandes empresários da nossa cidade tem que estar levando Deus, Jesus. Dentro da política, o prefeito da cidade tem que estar levando. Nós precisamos ocupar esse espaço. Porque quando a gente começa, até o pastor Panício pregou agora, domingo passado, quando a gente se omite, quando os bons deixam de fazer, os maus governam. Então é sobre isso. Então, de repente, o crente não pode ser empreendedor, não pode ser rico, não pode. Pois nós não vamos ser. Quem vai estar orientando nós, então, daqui para frente vai ser aquele que não confia em Deus, não tem professa. O povo vai sofrer pela omissão Então, pela nossa omissão. Então, sim, nós precisamos tomar esses lugares. Nós precisamos, sim. Se for para ser rico e abençoar, prosperar, nós vamos ser. Que nós precisamos ocupar esse lugar também. Muito bom. Né? E como toma mesmo a palavra do Milton, não sou rico ainda. Quando chegar lá, eu vou... Tem a mentalidade, né? Você vai dar, irmão. Continua assim. Mas essa palavra do Everton me chama a atenção. Não sei se vocês já meditaram nisso, mas Tiago 4, ele fala: vocês pedem e não recebem, porque pedem mal. E para esbanjar nos vossos próprios deleites, né? Eu penso naquela palavra, pensando sobre recurso, seja qual for o recurso, que pedir mal e não receber é quando a gente pensa só em si mesmo. Sim. Agora, quando nós somos só um canal de bênção, porque se vocês, e isso tem acontecido, graças a Deus, vocês têm empreendido, a bênção não é só sobre vocês e a família de vocês, é sobre várias pessoas que estão no canal do rio, né? Vocês não estão colocando um dique para conter a água, vocês estão deixando a água transbordar e correr através de vocês para abençoar outras pessoas, né? Isso é até um pouco de egoísmo, então eu já orei muito assim, né? Mas você quer ser rico? Não, eu não quero, eu quero ter minha família, eu ter condições de pagar minhas contas e viver tranquilamente. Eu tinha esse pensamento, né? Mas E parece piedoso, né? Parece, mas é a questão da mordomia. Mas Deus te deu talentos para você ampliar isso. Se ele te der, e vem dele mesmo, né? Não é mérito nosso, mas e se ele quer algo diferente para te usar para abençoar a pessoa, você não tá limitando isso? Então eu entendi isso também. Se Deus quiser me dar somente isso que eu pedi antes, ok, mas será que eu não tenho mais para oferecer para as pessoas? Né? E é claro, não vai ser todo mundo que vai empreender, não vai ser todo mundo que vai ficar rico, mas quando Deus te dá essas habilidades, esses dons e você se nega, é uma forma de egoísmo também. É uma forma de egoísmo. E eu acho que casa muito com a parábola dos talentos, né? Porque apesar da gente amar talento e confundir talento com dom ali, talentos é dinheiro, né? Tá falando em valores mesmo, né? Então, se for pegar na raiz do que o texto tá colocando, seria assim, alguém que recebeu 5 talentos, o máximo possível, e tá enterrando tudo aquilo ali, né? Dizendo assim, eu vou só pra mim e pra minha família, eu tô enterrando. Agora, se eu pego, não, Deus, eu sou o canal, então o Senhor me abençoa e eu vou ser
se tornar cada dia mais um abençoador, né? E o interessante é que quem multiplicou foi quem ganhou mais, né? Quem ganhou mais, você vê? Não foi quem ganhou, o que ganhou menos enterrou, né? Isso é bem interessante. Mas deixa eu perguntar também uma outra coisa pra vocês, né? Que às vezes a pessoa tá empreendendo e às vezes o recurso tá aumentando, e não só o recurso financeiro, mas as capacidades, né? Capacidade de influência, e várias questões vêm chegando. Será que isso pode causar uma autossuficiência? E eu quero aqui abrir em 2 sentidos, em relação a Deus e até em relação a outras pessoas, né? Será que porque eu tenho tanto recurso, agora já nem dependo mais de Deus? Deus, pode ficar tranquilo, ajuda os pobres lá e eu tô sossegado aqui. Será que isso pode surgir no coração de alguém que tá empreendendo? Posso? O pastor tava com umas perguntas, né? É sobre empreendedorismo ou é filosofia? Paz do céu. Filosofia do empreendedorismo. Eu vou chamar aqui o nosso universitário. Vou chamar o Cabeça, hein? Cabeça, o nosso pós-graduado aqui, ele vai trazer pra nós. É uma linha bem tênue assim também, né? Entre... Porque realmente, quando você começa a dar resultado, as pessoas começam a elogiar e tal. E você pode ir seguir nesse caminho, né? Tem muito coach do Instagram, e depende de você. Você precisa... Tem que destravar para poder alcançar. Sim, eu tenho uma história que, assim, quando eu terminei a universidade, quando eu vim para cá, eu fiz a universidade de administração também. E eu tinha um pensamento, mesmo eu já ter tido empreendido de forma informal, né? Na rua e vendendo coisas, mas na minha cabeça, eu não era para vendas. Por eu ter um perfil introspectivo. Uhum. Então eu sempre ouvi falar que vendedor tem que ser o cara que fala muito, o cara que chega e tal. Esse impacto oriente. E eu tenho, Deus não me deu isso. Eu não sou assim. Então pra mim não dá, né? Eu tinha vontade de empreender assim, mas talvez como administrador e tal. Mas eu entendi que a venda é o caminho pra isso, né? Uhum. Normalmente quem empreende tem que saber vender, ou tem que ter alguém perto que venda, né? Sem venda não tem negócio. E aí eu fiz um trabalho com uma professora, um trabalho que ela era psicóloga, de coach mesmo, né? Não o coach, essa palavra tá meio na moda, mas que é um técnico, né? Alguém que te orienta. E isso realmente mudou, né? Mudou assim que o que eu aprendi que não, né? Na verdade, os vendedores que têm mais resultados não são esses vendedores que falam muito, é aquele mais que ouve, tem a escuta ativa. Então, é impactante isso, né? Porque é um estereótipo que precisa ser o estriônico, por assim dizer, para ser. E eu aprendi isso. Então, de certa forma, eu fui buscar algo para me desenvolver, para mudar minha mente, para eu ter resultado. Mas tudo tem que ser, é Deus que te dá, né? Uhum. É tudo sobre Ele, né? Foi falado essa semana. Tudo é graça dele. Então a gente tem que saber que Deus nos dá, mas também a gente precisa, né, dar espaço para isso, né? Uhum. Então a gente precisa buscar de alguma forma isso. Não adianta eu também, isso é meio clichê, né? Mas falar Deus me dá e ficar deitado assistindo Netflix. Cara, não sei, não vai fluir. Eu não conheço. Quanto mais eu me envolvo com pessoas que têm resultados, e resultados não só em grana, né? Resultados de mudar a vida, empreendedores que realmente, né, move a economia, mas a gente vê que esses caras são os que mais trabalham, são os caras que mais estão buscando se desenvolver, o cara, ele lê vários livros. Então eu também entendi isso, cara, esse cara, porque às vezes a gente vê alguém de sucesso e já meio que, ele é como posso dizer, um sortudo? Um sortudo. Nasceu de família rica. O pai já era. Tem ali alguns, né, que herdou, mas a maioria... Ralou pra chegar lá. Ralou, e eles têm hábitos, entre a leitura é um deles, né? Tratar bem as pessoas é outro hábito que empreendedores de sucesso têm. Uhum. Mas é uma linha tênue. E tudo isso, a gente tem a nossa fé e, no meu caso, foi Deus que me deu. Até esses momentos de buscar alguma coisa, é Ele que me dá, né? Então, assim, é uma linha tênue. A gente tem que buscar excelência, se desenvolver, mas no final tem que ter a benção dele. Porque a saúde é Ele que nos dá. Os nossos recursos vão até ter um limite, né? Uhum. Então, é sobre nós, a gente fazer o que cabe a nós fazer. Uhum. E o que cabe a Deus, Ele vai fazer. Então, eu acho que até dentro disso, eu até anotei aqui, para aqueles que pensam que eu recebi a pergunta antes, né? Mas eu anotei aqui, trabalhe como se tudo dependesse de você.
mas confie como se tudo dependesse de Deus. Então, é o diferencial. É sobre isso. Importantíssimo. Eu até coloco aqui que esses tempos atrás eu estava conversando com uma pessoa e até então eu não tinha parado para pensar sobre isso. É uma coisa lógica, mas às vezes na esteira ali parece que o maior necessitado é só a pessoa que tem baixo recurso. Parece que o maior necessitado é ela. Mas assim, um empreendedor que está lidando com um negócio de milhões e que ele teve um calote de milhões, ele tá tão desesperado quanto, né? Se não até mais, né? Pela proporção do problema. Então, assim, às vezes Deus pode até, nesse meio de autossuficiência, né? Trabalhar com alguém. Porque às vezes a gente tá falando com pessoas que estão empreendendo e estão vivendo essa autossuficiência. Deus, eu tô sossegado aqui, pode cuidar de outras pessoas. E às vezes Deus dá aquela chacoalhada simplesmente para mostrar, né? Tem que depender de mim. Sim, a pessoa que trabalha ali, né? Tem o seu salário, trabalha numa empresa, ela cuida da sua família, mas tem o seu salário ali. O empreendedor, ele tem algumas famílias. Né? A decisão que ele toma, se der errado, muitas pessoas vão sofrer. Então, quanto mais ele é dado, mais ele é cobrado, né? A responsabilidade é grande também. E tem a autossuficiência também voltada na questão assim, eu sei tudo, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, né? A gente até tava conversando em off a respeito disso, de às vezes a pessoa se fechar pro lado de fora, né? E até pode comentar aquilo que a gente tava falando ali. Eu já sei qual é o projeto, eu não quero nem conversar com outras pessoas do ramo, eu não quero conversar com pessoas de ramos diferentes, enfim, né? Será que se fechar é a melhor estratégia? Você quer falar? Eu cumprimento. Então, a gente fala de diminuir a curva de aprendizagem, né? A gente aprendeu isso também. A gente tem um projeto e na nossa empreendedora viaja, né? Não, cara, isso aqui vai dar certo e tal. E às vezes tem um pouco do ego, né? E eu aprendi que, assim, converse com pessoas que já passaram, as pessoas já trilharam esse caminho. Então, algumas decisões que a gente ia tomar e, de repente, ali no grupo de empresários, pessoas que já estão em outro nível de empresa, cara, eu já fiz isso e o resultado foi esse. Não que ele vai falar pra você não fazer, mas se você for inteligente, né, você pode dar a cara. Então, né, eu tenho experiência, né? Aprender com quem já errou. Então, quando você se conecta com pessoas e não se fecha ali, porque o empresário, o empreendedor, ele tem muita demanda e ali tá muito no operacional também. O pessoal fala tem que sair do operacional, mas não é tão simples. Sempre tá fazendo. Você cai, às vezes, no erro de não buscar ajuda, não se conectar, né? E você precisa ter na sua agenda esse momento de conectar com pessoas fora da sua empresa, compartilhar as dores, projetos e você ouvir. E com isso você diminui a sua curva de aprendizagem, porque algo que você teria que bater a cabeça para aprender, alguém já fez e não deu certo. Então você já vai tentar ir por outro caminho. Legal. Isso é muito estratégico. O meu avô sempre falava isso. É de que inteligente o cara que vê os outros errando, erra e aprende. Muito mais inteligente é o cara que vê os outros errando e, opa, já não vou errar. Então a estratégia de entender, de olhar, de estar nesse meio, é o que eu acho que nós conversamos sobre ambiência esses dias. A gente está dentro de um curso em São Paulo e a gente tem aprendido demais lá. E ontem mesmo, né? Ontem, às 9 horas da noite, nós estávamos ainda dentro de uma... Como que é o nome daquele? Uma live. Uma live com um dos maiores empreendedores que temos no Brasil. O cara tem mais de 300 franquias. Não só de diversos, né, setores o cara tem. E o cara tava trazendo ali para nós. E então é estratégico também isso. Ouvir outros empresários, estar no meio de outros empresários. Porque você entende aonde, de repente, você tá indo, o caminho que você tá indo. E até hoje no carro nós estamos conversando sobre isso. De que, poxa, nós tínhamos o sonho, de repente, de empreender pro ramo industrial. Aí, de repente, a gente foi em um dos grupos que a gente tem, que é o C12. Chegando lá, os caras debateram esse assunto para nós, junto conosco. E de lá nós saímos, cara, nós íamos fazer uma das piores, né? Besteiras, né? Por conta de não ouvir ou de não ir atrás. Então, o pensar, o estar junto com eles é estratégico. E a gente colocar a estratégia antes do pensar é perca de tempo. Então tem que ser estratégico, tem que estar lá, tem que analisar, tem que conversar e seguir conselhos. Isso é imprescindível. Isso é bíblico também, né? É o discipular e estar sendo discipulado, né? Então você sempre
isso na nossa liderança, na igreja, em qualquer lugar. Ensinando, discipulando pessoas, mas sendo discipulado também. E como diz provérbio, na multidão de conselhos há sabedoria, né? Então, principalmente de pessoas que têm experiência que já passaram, né? Nessa questão. E o entender que, de repente, muitas das vezes a gente põe na nossa mente, quando eu chegar lá, povo que se vira, eles que vão atrás e faça, eu passei por isso aqui. E quando a gente chega nesses grupos e vê grandes empresários, o que os caras mais querem fazer é, cara, eu quero falar pra vocês como eu quero te trazer. E muitas vezes nós, no nosso pensamento pequeno de, não, eu vou segurar, você tem que quebrar a cara também, não, não é sobre isso. E nós venhamos vendo isso, buscando, correndo atrás, e graças a Deus aí pelo Milton também, entender isso e ir para cima e conseguir. Então isso tem trazido muitas coisas novas para a empresa e estamos indo a lugares que nós nem sonhávamos lá atrás. E é legal até trazer aqui que às vezes a pessoa fica insegura, né? Que lugar eu vou procurar essa ajuda, né? Porque às vezes para a pessoa que está vivendo dentro de um determinado microcosmo ali, ela parece estranha, né? Vocês que estão vivenciando já conhecem outros ambientes. Nós na DSMI nós temos o Opportunity, né? O Opportunity é um momento de network, pelo menos você ter contato com outros empreendedores. E ali pode ser uma oportunidade de você conhecer outros ambientes, né? Para fora dali. Então, se você está próximo da gente aqui, o Opportunity Time, né? Se você entrar lá no Instagram, você pode encontrar mais informações. É um ambiente onde você pode começar a ter uma conexão a partir disso, né? É isso, só completando além do Opportunity, a gente tem o Summit. Então, só aí, agora veio um gatilho aqui, né? Eu conheci o C12 através do Summit. Né? E aí o C12 me abriu a mente para várias coisas. E uma desses treinamentos que a gente está fazendo foi o C12, através deles tem um programa lá que você apresenta é o core business que eles falam, né? Então a cada mês uma empresa apresenta e os empresários, grupo de 12, eles dão sugestões e enfim. E nisso eles sugeriram ali, do que eles sugeriram, a gente acatou a questão de buscar mais ampliar a parte comercial e através disso a gente conectou com mais pessoas, né? Então, assim, é a questão da conexão, né? Uma coisa levou... mas você tem que... então precisa ter grana? Não. Opportunity Time não tem investimento, né? R$25. Só pra custear um café, né? Então, assim... Se é pra dar uma dica, cara, eu quero começar o que fazer. Cara, se conecte com pessoas que estão fazendo. Legal. Começa por aí. Legal. Né? Porque aí você já é um início e você investe R$25 no Opportunity Time pra você se conectar com essas pessoas. E ali você já ou tem uma oportunidade, uma ideia, enfim, alguma coisa vai acontecer. Legal. E é bom você falar sobre o Summit também, porque, né, o Summit é realizado, né, um dos locais aqui no Brasil é na nossa DCMI que é feito, o Summit também é um ambiente de network, né? Sim. Nós temos ali, já tivemos 50 servidores públicos dentro do ambiente, pessoas que são empreendedores que estão lá, então assim, a cada momento de palestra e intervalo, a gente tem a facilitação, enfim, né, momentos ali de troca de ideias, então tudo isso ajuda nesse desenvolvimento, né? E o interessante desses ambientes é que as pessoas estão abertas. As pessoas, elas vão para isso, né? Pra conectar com pessoas. Então, você não vai ter aquela conversa onde só você fala e a pessoa fica, né? E, de repente, assim, a gente que tá nesse meio e tem visto muito tipo de cursos, muito tipos de capacitações, e a gente observar dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, nós temos cursos tão capacitadores como esses, por um valor tão... qualquer curso desses que, de repente, a gente tenha feito por aí, é R$7.000. A gente começa daí, né? Começa daí. Um dos cursos que nós fizemos, que eu estive até há 2 meses atrás em Florianópolis, que eu passei lá 3 dias, R$7.500. Então, são coisas assim. E, de repente, a gente tem algo próximo de nós. Então, a gente tem de deixar de dar desculpas para conseguir parar, pensar, analisar, para poder crescer. E às vezes tem uns gatilhos, mas eu não sei se vai valer a pena, vai. Vai, participa, né? E depois você pode dizer o tal do movimento, esse movimento, né? Começa não o pastor Carlos diz, né? Igual o carro sem em direção hidráulica, né? Coloca em movimento que depois o volante vai amolecendo. É sobre isso. Parado você não mexe, né? Gente, mas tem uma coisa que vocês comentaram aqui que eu acho que é bem pertinente trazer, até pela experiência de vocês, que é algo que o pessoal comenta bastante, assim, nas redes sociais, que é sobre crenças limitantes. Que às vezes se fala, né, que em determinados ambientes onde a gente nasce, às vezes até a forma daquilo que a família tem, a educação que os pais tiveram, os recursos que os pais tiveram, ou
pensando num cenário assim, mais leve, né? Mas ou em outros cenários, às vezes um tipo de palavra negativa, nunca vai ser nada, nunca vai chegar em lugar nenhum, enfim. Vocês enfrentaram esse aspecto das crenças limitantes e se enfrentaram, como é que foi vencer essas questões assim dentro do coração de vocês? Eu sou primeira. Eu vou contar uma história aqui. Eu ia deixar pro final, mas... mas vou... Se você quiser compartilhar... Posso deixar pro final. É segredo? Mas então fale e depois deixa a história pro final, porque eu não tenho vou deixar a história pro final. É isso. Aí ele segura, né? Eles são audiência. Mas sim, a gente tem um padrão, né? Então, a gente nasce num determinado ambiente e é o padrão daquele ambiente, né? E também é clichê falar de crenças limitantes, você precisa mudar o seu mindset, mas faz sentido mesmo. Se a gente não buscar sair desse ambiente, igual a gente falou aqui, de alguma forma, a gente só vai mudar esse padrão mesmo, essa crença. E aqui a gente tá falando de empreendedorismo, não tá falando de fé, né? Porque a fé, a graça nos alcança e, enfim, Jesus, ele transforma. Mas falando de empreendedorismo e da parte psicológica mesmo, se a gente mudar o ambiente, se a gente de alguma forma sair, né? E a Bíblia tem muito disso, né? Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela. Porque ele vai viver coisas diferentes e vai mudar o padrão ali da mente. Então eu acredito muito nisso, que existe mesmo o ambiente, eles nos moldam. As pessoas falam, né? Que você é a média de 5 pessoas que você convive. Eu não diria que você é a média, você é as 5 pessoas que você convive. Ou não, tem um número, né? 5, mas pode ser mais ou menos. Você é. Então, se você se manter naquele ambiente, vai se tornar igual, né? Então, eu acredito muito nisso. E como fazer, né? Sair do ambiente. Tentar, de alguma forma, fazer algo diferente. Ampliar, né? Daí, é aquela luta, né? Do padrão que você tem. E, sim, se você fizer isso... Eu fiz, né? Então, eu até falo, em relação à família, mudou muito a questão eu com a minha esposa, com a Regiane, com as minhas filhas. Quando eu saí do ambiente que eu tava, era ruim? Não é que era ruim. É que o ambiente me moldava de uma forma. E quando eu saí dele, eu comecei a ver coisas que eu não via ali. Você ganhou determinadas liberdades que você tinha lá. Então, sim, né? Eu acho que existe a sua mente é moldada pelo ambiente que você tá, e pra sair disso tem que sair mesmo, literalmente, né? Literalmente, é a atitude de se sair mesmo, o verbo sair. Sim, eu acredito, as palavras têm poder. E eu, em certa fase de minha vida, eu ouvia bastante de que eu não iria ser nada, de que eu iria ser um servente, não desmerecendo a classe. Mas colocando um teto máximo. Você vai ser isso aqui. E eu tinha um sonho e sempre corri atrás desse sonho. E sempre quando eu compartilhava com algumas pessoas o sonho, eu falava, não tem condição, você não vai conseguir sair disso. Não, isso aqui é pra você. E teve uma fase da minha vida que eu ouvi alguns dos meus pastores e falando, não aceite isso pra ti. Jogue isso pra longe, feche seus ouvidos pra isso. E a partir de hoje... Coloque na sua boca, você vai ser, eu vou ser, eu vou conseguir, eu vou mudar a vida de pessoas, eu vou ajudar minha família, vou ajudar meus irmãos, eu vou. Então daquele dia eu peguei aquele eu vou e fui, estou indo, estou correndo, estou tentando. E Deus tem dado muitas bênçãos sobre a minha vida, porque eu tenho tomado posse. Não, o Senhor tem o melhor para nós dessa terra, então Ele já deu, é meu. Então eu vou tomar posse, é meu. Eu vou correr. Eu não aceito mais o que é lançado contra a minha vida sendo mal. Não, eu não quero. Eu vou ser um empreendedor. Eu vou ser um grande empresário. Eu vou ajudar vidas. Eu vou ajudar pessoas. E aí, em nome de Jesus, e tá acontecendo. Porque as palavras têm sim poder quando somos amaldiçoados. Quando nós crianças e de repente os pais, as tias ou os tios amaldiçoam, essas palavras... pode vir na vida dessa pessoa e ele tomar aquilo como que é isso. Como verdade. E a vida dele ser uma vida medíocre. Então eu entendi em certo momento, através de um dos meus pastores, de que não, você vai ser alguém. Tome isso, você vai ser. Quando alguém falar que não, você fala eu vou. Não, eu vou. Então, em nome de Jesus, eu vou ser, estou chegando aqui. E não como aquele hino que a gente tem aí, nem sei se dá pra chamar,
Mas quando eu estiver lá, né? Vai ter que não. Dá até que minha que é uma... É hino, hein? A música. A música. Mas, então, quando chegamos aqui, estou nessa fase, graças a Deus, vivendo e amando todas essas bênçãos que Deus tem derramado sobre mim, e quero derramar essa bênção sobre as pessoas que estão perto de mim, tento ajudar o máximo possível. O Milton é um dos caras que eu mais observo ajudando as pessoas, sem ninguém ver, mas às vezes ele entra em dificuldade porque tá tentando ajudar algumas outras pessoas. É porque Deus derramou tanto sobre ele que ele quer transbordar, né? Então, que nós mesmos, muitas das vezes nós mesmos nos pegamos, até com os nossos filhos, falando, você é um... Então, dependendo da palavra, cuide com as palavras. Ao invés de xingar ou quando está bravo, abençoe a vida. Fale, não, você será uma bênção, você será isso. Você será um grande médico, você será um grande dentista, você será empreendedor, você através da sua vida, não é só, como o nosso pastor traz sempre nas bênçãos apostólicas, não é apenas um ritual, não, é abençoar mesmo. É um desejo real. Desejo real mesmo. Então eu vivi muito isso e demorei para entender que, não, eu não vou ser só isso, eu vou ser mais, eu vou tentar ir além. Eu acho interessante de você, né? Quando a Jane sabe, quando eu vejo ela falando alguma coisa com as meninas, eu já, não, tira. A atitude foi errada, mas não, né? E isso é muito interessante. Eu lembrei quando eu comecei a fazer o curso técnico em plástico, porque eu saí de um ambiente totalmente diferente. Tava ali na periferia de São Paulo e trabalhando no Brás, e de repente eu fui para um Senai, que lá em São Paulo o Senai é muito, assim, valorizado, né? E aí eu lembro que um professor falava, cara, os técnicos, ou técnico em plástico, você é técnico. Então, caramba, eu sou técnico. Ontem eu era camelô, agora eu sou técnico. Olha. Aí deu aquele estágio. Então, isso, né, de você. Então, o meu filho é uma bênção. Então, quer falar alguma coisa, você é uma bênção, né? Então, acho que é questão dos rótulos também. Né? Rótulos. Acaba ficando mesmo, né? E o pessoal pegou, às vezes, né, quando a gente fala, o Arthur usou, né, a palavra tem poder, tem gente que acaba espiritualizando. Então vamos lá numa campanha de 7 sextas-feiras pra gente... E, cara, na realidade não é nem uma questão espiritual, é um hábito, né, verbal que foi constituído e que agora precisa verdadeiramente ser mudado, né? Sim. Tirar isso. Não, se você foi dito que você não podia, não, você pode, não existe nada que te limite. A questão é saber se Deus deseja isso pra você, mas que você pode, né? Como diz o ditado, o céu é o limite. A questão é entender. Agora os planos deles, né? Aí. É outra coisa. E eu só volto aqui a destacar, acho que tem 2 coisas que vocês colocaram aqui que eu acho bem importante. Que quando a gente fala sobre mindset e vai pensar do que está sendo dito lá fora, usando pelos coaches mais manipuladores, né, essa ideia de mudança de mente, mas o evangelho é uma metanoia. Então, mudança de mente é um padrão do evangelho, né, uma transformação de mente, é uma ressignificação de cosmovisão. Eu enxergo a minha vida, eu enxergo o mundo, eu enxergo tudo ao meu redor de maneira diferente por causa do evangelho, né? Então, pensar em cosmovisão é também pensar numa transformação de crenças limitantes, porque o nosso Deus do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, né? Qual é o limite? Romanos 12:2, né? De transformar-vos. Transformar-vos. Então, assim, só para trazer, porque às vezes falar sobre crença limitante está muito escrachado, né? As pessoas usam de maneira equivocada e às vezes a gente não pode nem utilizar. Acaba banalizando, mas Mas o evangelho trata sobre transformação. E a base disso é a palavra, né? É a palavra de Deus. Não tem para onde escapar, né? Então, eu acredito que tem que se pensar a respeito dessa questão aqui. Você disse que tem a história, nós estamos caminhando aqui pro final? Pro final. Já conta ela? Ou deixa pra segunda... Rapaz, agora ficou incógnito, né? Não, vou contar, talvez eu conto no segundo também, né? Pessoas diferentes. Então tá bom. Vamos contar? Vamos contar. Não, é só essa questão de você sair do ambiente e até onde você pode chegar ou Deus pode te levar, né? Quando eu tava na 6ª série, tinha 12 anos, então um ambiente ali, né, de periferia de São Paulo, e eu não sei, a professora, tava na escola, a professora de geografia, lembro o nome dela, foi algo que me marcou, a professora Inês, ela, não sei se tava falando sobre estatística, mas eu tenho relances do que ela falou, né, e ela comentou, essa sala de 40 alunos, baseado nos números atuais, somente 2 chegarão à universidade e vai concluir o curso. E eu não sei se ela falou isso pra desestimular, de verdade eu não lembro. Ou se foi pra falar, não, você tem 2 aqui que vai conseguir. Mas eu internalizei isso, né? Também tá na moda, né? Mas eu peguei essa palavra e falei, não, eu vou ser um desses 2 aí. Tomou posse? Tomei posse. Eu vou ser um desses 2.
E ficou isso, né? Aí fui trabalhar, trabalhar na rua, já entreguei pizza e fiz várias coisas que eu já comentei. Mas ficou isso dentro de mim, né? Então eu tentei ali, depois que eu terminei ensino médio, fiz vestibular, mas naquela época era impossível, não tinha o que a gente tem hoje de tecnologia para você estudar. Então para você estudar você tinha que ir numa biblioteca e não tinha perto da minha casa. Enfim, eu não tinha recursos naquele momento, já trabalhava, acabei não passando e continuei minha vida trabalhando, né? Só que aí, depois eu comecei ali o técnico em plástico e me formei ali no Senai, vim pra Curitiba, me formei na PUC também, com bolsa integral. E aí, quando eu fui escrever um texto sobre isso, eu lembrei disso, tava dentro de mim, né? Eu lembrei dessa história da professora de que somente dois de 40 alunos, então 5%, 10%, 5% dos que estavam ali, né, iria chegar a uma universidade e se formar. Então fica aqui, né, essa é a história, né, eu fui um desses dois, Deus me deu essa oportunidade e é isso, né, se eu entendi aquilo como estímulo, então talvez aquilo que as pessoas falem pra você, a forma como você assimila pode mudar, pode mudar a conclusão, né. Pode ser mais uma história. Então assim, porém, pode ser também. Aqui se fica uma palavra de estímulo mesmo, né, pastor, que é possível com a direção de Deus, mas se você transformar algo que talvez poderia ser ruim em algo bom, né, isso, e é aquilo, como mordomo, Deus me dá para eu abençoar pessoas. Então, hoje, se eu estivesse naquela realidade, talvez ainda estaria, né, cuidando das minhas coisas, pagando minhas contas, mas não estaria influenciando e a forma como eu faço hoje com muitas pessoas. Então, graças a Deus, ele tem transbordado e aquilo que ele tem transbordado, a gente tem também... Tem fluído através de você, né? Que legal. Mas não é um mar de rosas, né? Fica aquilo, né? A gente já falou sobre isso, vai dar tudo certo, não vai dar tudo certo, né? Tem momentos que você vai já quebrei algumas vezes, não quebrei como pessoa, mas empreendendo lá no Brás e... Nem sempre deu... e ainda a gente tem vários desafios, mas assim, a gente tá no caminho. Deus tem nos ajudado. É muito bom. E até voltando aqui, a questão do evangelho ressignifica tudo, né? Porque a gente lê e prega Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Não está relacionado a isso também, né? Sim. A ressignificar a palavra da professora. O que ela está querendo dizer? Não sei, vou pegar o melhor disso. Né? A gente pode escolher, é uma escolha consciente disso. Com 12 anos, né? Eu não tinha muita... Mas isso ficou ali. Captou e ajudou. Legal, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui, ó. Pensando nessa questão de empreender, será que alguém não pode dizer assim, mas em vez de ficar empreendendo, não é melhor fazer um curso de missionário e ser missionário em algum país, alguma coisa parecida, né? Ou será que empreender é um chamado, tá? Vocês poderiam me ajudar nisso? Não, melhor. Vocês não vão me ajudar, Bel? Não. Vocês vão me ajudar no nosso próximo episódio. Pode ser? Pode ser. Nós vamos voltar a conversar a respeito. Conversamos então. E nós vamos pensar sobre isso. A partir disso, tem mais coisa aqui pra gente poder pensar. Mas será que eu não tô perdendo... Tô perdendo tempo. Eu posso fazer um curso de missionário, ser um pastor e viver integralmente nisso. E será que empreender, ter alguma coisa, pode ser Deus querendo me dar essa missão? Não sei, gente. Mas vamos ver, né? Nós vamos conversar sobre isso no nosso próximo episódio. Porque quem sabe você tá se perguntando aí, poxa, eu tenho algo aqui brilhando no meu coração, parece que é um empreendimento, alguma coisa assim, mas eu acho que isso aqui não é coisa de Deus. Será que não é coisa de Deus? É isso que a gente vai conversar no nosso próximo episódio. Nós aguardamos vocês, tá bom? Enquanto isso, se você não é inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Aqui embaixo tem um linkzinho de compartilhar. Compartilhe isso, que eu tenho certeza que vai abençoar muita gente. Tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Até mais.